Movimento Positivo tem apoio da Loja República, Poker, PA Treinamento e Beto Silveira. Está começando o Movimento Positivo, o nosso programa de esporte aqui da TV Cultura do Vale. No episódio de hoje, a gente vai conhecer um atleta que participou de várias disputas representando a universidade em que estudou. O Guilherme Flores, nosso repórter, conversou com ele e nos conta sobre a preparação, os desafios e as conquistas no esporte. Hoje conversaremos com Rafael de Melo de Lima, personal trainer de Montenegro, graduado pela Unicinos e também participou de algumas competições como atleta da universidade. Então, Rafa, como foi o teu primeiro contato com a corrida? Então, Gui, o meu primeiro contato com a corrida foi durante o meu ensino fundamental, onde eu tive um bom fomento, assim, um professor excelente nos anos finais ali, e a gente teve algumas propostas assim de participar de atividades ao ar livre, né? E foi ali que a gente começou a correr assim distâncias curtas e tudo mais, né? Voltada mais para a competição entre escolas ali numa cidade vizinha aqui de Capela de Santana. E além da corrida, tu já estava participando de outra modalidade ou não? Sim, além da corrida, sempre fui fã assim de futebol, de voleibol, né? Outras atividades com bola, que a gente fazia algumas atividades voltadas não só na educação física da escola, mas também nas competições. E depois foi surgindo essa paixão, né? essa vontade em fazer atividades que não envolvessem outros componentes, por exemplo, né? A corrida é um aspecto um pouco mais individual, assim, e eu achei interessante, né? E consigo até hoje nessa prática. E como foi esse começo na corrida, assim, após essa indicação do professor, esse auxílio do professor, como tu foi indo ao longo dos anos, continuando com a corrida? O início foi um pouco conturbado, né? Foi de erros e acertos, né? Tive alguns, né, desconfortos assim no início, né? Aquela coisa que a gente sabe como é no início de alguma prática, assim, né? Algumas dúvidas, assim, né? Então, como foi antes de eu entrar para a educação física, sempre surgiu esses impasses, assim. Mas conforme eu fui testando, fui aprimorando essa técnica, ficou algo bem mais prazeroso, assim, algo para colocar mesmo na minha rotina com objetivos a serem alcançados. E quando tu entrou na faculdade de educação física, no curso, tu já vislumbrava se tornar um atleta ou a corrida passou a fazer parte efetivamente do teu dia a dia na universidade? Foi através da universidade que eu tive um despertar maior assim para outras modalidades, né? Não só a corrida, mas foi a grande mudança assim que eu larguei, por exemplo, o futebol, né? E comecei a investir mais na corrida. Foi através das oportunidades que eu tive na universidade. A universidade tinha um pensar e uma ideia de participação. Então não tinha uma pressão para tu se tornar um atleta de rendimento. Não, por exemplo, assim, não precisa ganhar nada que tu vai continuar praticando aquilo. Se tu gosta, experimente isso, aquilo, né? E foi aonde eu comecei a gostar das corridas, não só de rua, mas também, né, de pista, de distâncias mais curtas também. E como foi o passo para te se tornar um atleta, um aluno atleta da Unicinos? Como funcionou isso? Bom, essa transformação veio aos poucos, assim, veio que quase que automático. Eu comecei me esforçando assim em treinamentos e tudo mais, né? E eu comecei a ver que aquilo tinha um fundamento assim para mim, tinha um sentido. Eu acho que as coisas têm que fazer sentido. E foi mais ou menos ali que eu comecei a investir nesse lado atleta, né? Então tinha a Copa Unicinos, ela tem até hoje, e ela engloba várias universidades. E acabei me inscrevendo, gostei, e foi ali que eu comecei já a ir para esse lado bem competitivo mesmo. E Rafa, como é que foi as tuas conquistas mais marcantes dentro
Nesse período, talvez como atleta ou após ele também, né? Após ser atleta da Unicinos, depois de formado, quais foram as maiores conquistas que tu almejou e conquistou? Sim, eu acho que uma grande conquista é observar a evolução constante, assim, e o mais legal é não parar de correr por alguma situação adversa, né? Então, uma sequência de treino legal, né? De valorizar a alimentação, acho que vem um pacote junto com isso. A partir do momento que a gente não necessariamente precisa ser um atleta, mas pensar como um atleta, né? Da gente se preparar sempre para o pior, sempre tentar dar um passo à frente, pensar, né? Estruturar as coisas. Eu acho que a gente precisa planejar as ações antes de colocar em prática. Então, acho que essa foi a grande conquista. E algumas outras conquistas mais pessoais, assim, né? Em percursos difíceis, né? Então eu tive uma situação na cidade de Maratá, que foi a minha maior conquista, onde eu fui preparado para correr uma quilometragem, aí teve mudança de percurso naquele dia, então já modifica um pouco o nosso pensar, assim, e encarei aquilo como um desafio, né? Acabei conquistando, né? Fui campeão naquele ano, né? Eu acho que essa marcou bastante, assim, pela situação de dificuldade que teve nesse período. E entrando um pouco nessa questão de mentalidade, né? O que tu pode dizer que a corrida te ajudou nessa questão de pensamento psicológica, né? Porque tu pode estar se preparando para uma corrida onde tu pensou que ia ter sol e vai estar chovendo, ou que em vez de asfalto vai ter estrada de chão no meio do percurso. Como essa questão psicológica nos treinamentos e nas provas de corrida te auxiliou, talvez na vida ou no teu dia a dia? Perfeito, Gui. Acho que a corrida ela faz parte da rotina e através disso a gente consegue se preparar não só para o pior, mas também de errar, né? De saber que a vida é um constante de erros e acertos, saber valorizar quando a gente acerta, saber buscar alternativas em buscar sempre o nosso melhor, nossa entrega, pensar num dia após o outro. Eu acho que a gente tem que estruturar na vida objetivos pro agora, pro amanhã e mais a longo prazo também. Então acho que a corrida ela entrou na minha rotina, assim, e é uma coisa que eu não me vejo sem atualmente, mas consigo conciliar com as outras atividades, né, da vida, né? E como eu tinha comentado, assim, eu acho que a grande função da corrida, assim, é ter esse aspecto, né, do lado atleta, mas não necessariamente precisa ser um atleta, né? Não precisamos obrigar as pessoas a competir. Experimenta uma competição para ver, né, o que o teu corpo é capaz de fazer, de entregar, né? Mas pensar como um atleta, né? Nas situações de adversidade, da gente sempre acalmar, não, mas está tudo bem, né? Não fazer terra arrasada. Eu acho que esse é o grande aprendizado, grande ensinamento que eu tive com a corrida. Muitas vezes as pessoas elas se preocupam muito com a questão de velocidade, de pace, de chegar na frente, né? E esquecem o prazer de conhecer um novo lugar ou participar do social da corrida, né? E Rafa, a última pergunta, assim, quem era o Rafael antes da corrida e o Rafael com a corrida, depois da corrida? Bom, o Rafael antes da corrida era um cara que experimentava muitas coisas, ficava um pouco perdido, assim, algumas coisas não faziam sentido. E depois da corrida, como tu falou, assim, Gui, quando a corrida fica muito séria, fica muito para esse lado, assim, só competitivo, só de performance, a gente pode entrar numa certa frustração, né? Porque a gente perde um pouco daquela questão assim, não, é eu comigo mesmo, é eu com o meu relógio. O resultado vai vir depois. Mas assim, de não querer se comparar com outra pessoa, porque são organismos diferentes, são rotinas diferentes, a pessoa corre há mais tempo que tu e tu quer alcançar ela, não é bem por aí. Acho que a corrida ela tem que ter essa coisa mais prazerosa, mais amistosa, mais de brincadeira mesmo, né? E eu acho que é isso, de poder sair e correr assim, hoje eu vou correr, mesmo com qual situação de clima tiver, mas eu vou sair para correr, para relaxar hoje, vou desligar o meu relógio, assim. Então não necessariamente sempre aquela corrida contra o tempo, mas para relaxar, para organizar às vezes, né, o dia é interessante essa corrida. E o Rafael era um cara um pouco mais perdido,
né? E depois que veio essa corrida, assim, a questão, né, de atenção alimentar, a qualidade de sono, né, a gente se prepara um pouco mais. Então vem um pacote, assim, a partir do momento que tu toma uma decisão que aquilo vai fazer parte da tua vida, outras coisas começam a ser puxadas assim como se fosse um imã. Então essa capacidade da gente planejar, né, de estruturar, bom, eu tô correndo, quero correr melhor, então eu vou cuidar da minha hidratação, né, vou me deslocar menos de carro, por exemplo, né, vou fazer outras atividades que vão, né, compor essa minha rotina. Então tá, muito obrigado, Rafa, pela tua participação aqui no nosso programa e um grande abraço para ti. Muito obrigado, Gui, pelo convite, né, dessa participação aí, um excelente trabalho. E a gente segue trabalhando aqui já preparando os próximos programas, mas enquanto isso, você pode rever essa entrevista e também acompanhar toda a nossa programação no Facebook e no YouTube. E lá no Instagram tem conteúdo exclusivo. A gente se encontra na semana que vem com mais uma história aqui no Movimento Positivo. TV Cultura do Vale, a cultura passa por aqui.